Vamos dar uma olhada nesses vídeos, ou não? Meu Deus. Não. Cada absurdo. Não é possível fazer essa. Não. O pessoal tá acreditando nisso. Olha isso aqui, gente. Espasmo cadavérico. Você ficaria ou saía correndo? Não é possível. E o pior é que tem gente que acredita nesses vídeos de realidade. É pra acabar. Bem, pra isso que eu tô aqui. Pra explicar pra vocês se, apesar disso tudo ser vídeo de IA, será que realmente tem alguma base científica? Será que corpos dentro do necrotério podem se mexer? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marlon Evaristo, eu sou biomédico e sou auxiliar de necrópsia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Bem-vindos ao canal do Professor Evaristo. E sem mais delongas, vamos logo ao assunto. E aí, depois do vídeo que eu mostrei, o que vocês acham? Cadáveres podem se mexer? O que é, afinal, o espasmo cadavérico? E será que ele realmente existe? Um dos motivos de eu criar esse canal, pessoal, é a quantidade enxurrada de mitos que já foram aí criados e estão sendo divulgados em canais de vídeos curtos ou até canais mesmo do YouTube, certo? Ou sendo espalhado, né, de boca a boca, isso também é muito comum, né, antes das redes sociais. Então, através desse canal, eu venho trazer aqui o que é realmente científico, o que é verdade, sendo um dos principais objetivos desse canal acabar com esses mitos, sempre usando referências científicas de livros de medicina legal. Então, se você gosta desse assunto sobre necrópsia e outros assuntos relacionados de perícia criminal, você está no canal certo. Então vamos lá para o que interessa, vamos para a explicação. Bora lá, pessoal. Então, para começar a minha explicação, eu separei aqui 3 descrições de vídeos diferentes. Cada um usou uma justificativa diferente, um texto diferente para explicar esse possível fenômeno. Bem, no primeiro vídeo está até escrito ali quando você trabalha 10 anos no ML e já está acostumado com os espasmos cadavéricos. Bom, fala sobre como é uma cena digna de filme de terror e que o cadáver pode até quase sentar. Ele diz ali, esse impulso pode causar espasmos ou uma elevação parcial do tronco. Bem, as pessoas leigas que veem essa informação, né, vão aceitar como realidade. Mas será que isso realmente é possível? Outro vídeo aqui já apresenta um texto com uma informação diferente, falando que essa situação é causada por disparos elétricos residuais dos neurônios para o músculo. Também fala de acúmulo de gases que vai promover movimentos involuntários bruscos. Então aqui já coloca uma outra situação. Eu vou mostrar para vocês aqui. Será que um cadáver realmente pode ter disparos elétricos residuais? E outra, acúmulo de gases vai promover algum tipo de movimento brusco? Será que isso é realidade? Pessoal, esse vídeo aqui apresenta um texto que eu quero que vocês prestem atenção, né? Vamos ver aqui na íntegra. O espasmo cadavérico é um fenômeno raro e controverso de contração muscular súbita e imediata, que ocorre nos instantes após a morte. Olha só, pessoal, nos instantes após a morte. Um cadáver pode demorar em torno de 4 a 6 horas para chegar em um necrotério. Isso aí, nas melhores hipóteses, pode demorar ainda muito mais. Situações que eu vou explicar futuramente. Continuando o texto, ele fala que essa situação fixa a posição que a vítima mantinha no momento do óbito e pode ser relevante em perícias, como quando a vítima segura um objeto, o que é mantido até a rigidez muscular se estabelecer. Então, observe
coloquei 3 vídeos aqui, cada um usando aí uma justificativa diferente, né? Mas nenhum também apresentou a sua referência científica, tá? Todos os textos aqui são apresentados sem nenhuma referência. Então agora, pessoal, vamos para a explicação. Vou apresentar para vocês se realmente esse fenômeno existe, descrito em livros de medicina legal, e o que realmente ele é. Para que possamos entender o processo, pessoal, vou apresentar os conceitos básicos de contração muscular. Então, o indivíduo que está vivo, para que ocorra contração muscular nele, é necessário ter um sistema nervoso funcional. Nós temos 2 tipos de contração muscular: voluntárias, que são geradas na região do córtex motor, são aquelas contrações que você comanda, que você tem o interesse de realizar. A medula espinhal pode emitir sinais de contração involuntária. Ok, então só para resumir, pessoal, um indivíduo que está vivo, ele tem batimento cardíaco, ele tem circulação, está fazendo troca gasosa. E o sistema nervoso, pessoal, como um todo, ele precisa de muito aporte de oxigênio e glicose. Então, assim que um indivíduo morre, ou seja, para de ter batimentos cardíacos, para de ter troca gasosa, o que vai acontecer é que essas células do sistema nervoso, em poucos segundos, já vão morrer. Então, pessoal, as células nervosas são as células que vão perecer imediatamente quando o indivíduo morre. Ou seja, sem batimento cardíaco, sem circulação, sem troca gasosa, essas células morrem imediatamente e acabou. Não tem como mais ser gerado impulsos nervosos, tá? Então, não existe essa história. Já um dos primeiros pontos é esse, pessoal. Então, primeiro ponto, não há atividade neuronal quando o indivíduo morre, tá bom? Ponto final. Ok, uma vez então que no indivíduo vivo ele recebeu o sinal nervoso. Bem, sinal nervoso chegou ali na fenda sináptica, que está em uma região da musculatura que chama de placa motora. Ali é liberado acetilcolina, que é o neurotransmissor que vai fazer com que ocorra uma inundação de íons cálcio. Essa inundação de íons cálcio vai ocorrer dentro das células musculares. E dentro das células musculares, pessoal, existe 3 proteínas importantes para o processo de contração muscular. Então, para entender como ocorre a contração muscular e para entender um processo de fenômeno pós-morte, que realmente acontece em todos os casos, pessoal, que é o rigor mortis, a gente precisa entender como que funciona a interação dessas proteínas. A actina e miosina, se pudessem, estavam ligadas a todo momento. Elas têm extrema afinidade uma pela outra. Quem bloqueia isso é a troponina, ela que separa as duas. Então, quando vem esses íons cálcios, eles modificam a estrutura aqui da troponina e abrem espaço onde agora a actina consegue se ligar à miosina, tá? Nessa imagem aqui, vocês vão ver melhor, olha só. Então aqui nós temos essas fibras, nessas proteínas musculares, aqui quando não há contração, o músculo está relaxado, e quando há liberação do sítio de ligação actina e miosina, elas vão se ligar e vão ter um processo de encurtamento, tá? Esse encurtamento é o que vai promover aí a força da contração que deseja ser realizado, tá? Bem, agora outro ponto importantíssimo. Até o momento aqui, pessoal, não houve gasto de energia nessas reações aqui que eu estou apresentando. Então, vai ocorrer agora gasto de energia para a gente soltar essa ligação. Essa ligação, como eu falei para vocês, tem uma afinidade muito alta e ocorre sem gasto de energia.
Agora, para liberar essa ligação, aí que a gente vai gastar energia. Vou explicar para vocês aqui, pessoal. Energia, se vocês não sabem ainda, no nosso organismo, a moeda energética que a gente chama é o ATP, adenosina trifosfato. Bem, para entender melhor isso, se você está vendo esse vídeo e não está entendendo muito bem essas questões de fisiologia, de biologia molecular, fique até o final, que eu vou deixar aqui uma forma de você fazer um curso aqui mesmo pelo YouTube, sendo um membro deste canal. Bem, então vamos lá. O ATP é uma molécula energética que só é gerada, né, quando o nosso organismo está vivo, recebendo oxigênio e glicose. Dentro das células, das diversas células do nosso organismo, existe uma organela que se chama mitocôndria. E lá na mitocôndria, oxigênio e glicose vão realizar reações bioquímicas que vão gerar essas moléculas de ATP. Então, toda vez que o nosso organismo precisa fazer uma reação química que é difícil, vamos colocar assim, há gasto de energia. Então, para soltar a quitina da miosina, eu vou precisar gastar energia. Então, o gasto de energia é posterior ao processo de contração. Então, para a gente relaxar o músculo, nós vamos gastar energia. Por isso que os exercícios são formas de, né, gastar energia do organismo. Porque você, todo momento, em um determinado exercício, está contraindo o músculo e está relaxando. Com isso, vai tendo gasto de energia. Então, observem bem isso aqui, pessoal, que com isso aqui a gente vai entender o fenômeno do rigor mortis, ou rigor cadavérico. E vamos ver se ele tem relação com esse tal espasmo cadavérico. Ok? Então, beleza. Aqui a gente viu o que precisamos entender para chegar lá no rigor mortis, tá bom? Bem, como eu estou falando já de rigor mortis, eu vou colocar aqui um outro termo, que são os fenômenos abióticos. Então, quando um indivíduo morre, nós falamos de fenômenos abióticos. A partir do momento que o indivíduo morreu, nós temos sinais ali imediatos que mostram que esse indivíduo realmente está morto, certo? É o que está descrito aqui, tá bom? Como o nosso objetivo aqui é já partir para um outro ponto, eu já vou mostrar para vocês os fenômenos abióticos consecutivos, tá? Também não vou falar de cada um, pessoal. Eu vou falar especificamente do que está relacionado com o que a gente está estudando hoje. Então, o fenômeno que está relacionado com o que a gente está estudando hoje é o rigor mortis, pessoal, né? Que eu já falei ali para vocês. E olha lá que interessante, por que eu expliquei para vocês a questão relacionada à contração muscular? Porque quando o indivíduo morre, eu já expliquei para vocês, vai acabando, vai diminuindo o ATP. E as células vão entrando num estado de cada uma por si. Células neuronais morrem rapidamente. Outras células vão tentar sobreviver, tá? Usando o pouco de energia que tem ainda no organismo, tá bom? Bem, como vocês viram, para que a contração muscular que ocorreu volte para o relaxamento, nós precisamos de ATP. E o que ocorre? Quando o indivíduo morre, por conta da rápida desidratação, tá? Aquela proteção da troponina, que impedia a ligação da quitina com a miosina, ela se solta, se rompe. E aí, pessoal, a quitina e miosina estão livres agora porque elas sempre queriam ficar juntas o resto, pelo menos, do momento que elas têm, tá? Porque em um momento elas vão se degradar também, tá? E aí, pessoal, a gente tem explicação por quê. Todos os cadáveres, variando aí intensidade, né? Porque isso varia do indivíduo, idade do indivíduo, da musculatura dele, né? A situação que ocorreu a morte.
Então, todas essas situações vão modificar a intensidade do rigor mortis, mas é um fenômeno que vai ocorrer com todo o cadáver, tá, pessoal? Então, isso é um fato, isso é uma realidade. Após um determinado tempo de morte, que vocês vão ver aqui, o corpo começa a se enrijecer, a musculatura mimetiza o que seria uma contração, então o corpo fica duro. Não estou falando aqui que ele se mexe, pessoal, tá? Então você não vai ver essas coisas que você viu aí nos vídeos. Isso é um processo gradual que você não consegue observar movimentos bruscos. Então o corpo, a musculatura, vai ficando rígida, né, de forma gradual. E tudo tem a ver com a quantidade de ATP que tem disponível ali no organismo. Bem, pessoal, de referência eu usei esse livro que está aqui a imagem, tá? Esse livro tem acesso livre aí, vocês podem pesquisar aí na internet. Ele só está em inglês, mas eu já fui traduzindo aqui, tá bom? Então, esse livro já traz essa informação aqui sobre o rigor mortis. E nesse trecho aqui, justamente fala sobre a questão do ATP. A diminuição do ATP nos tecidos vão fazer com que as ligações de actina e miosina não sejam mais encerradas. Então, a actina e miosina continua presa, ligada fortemente uma na outra, tá? Esse é o fenômeno do rigor mortis. E vocês vão entender por que eu estou falando de rigor mortis se o vídeo a gente está debatendo aquela questão do espasmo cadavérico. Então vocês vão ver que vai ter uma relação. E aqui ele já faz uma relação com o que vai ser descrito por alguns autores, tá? Como espasmo cadavérico. Então, pessoal, já lanço aqui para vocês. Existe na literatura esse espasmo cadavérico, mas não é o que a maioria das pessoas imaginam, tá? Então vamos lá. Ele fala que em algumas situações de mortes bem específicas, esse esgotamento de ATP é tão rápido que o indivíduo mantém a última contração que ele estava realizando antes da morte. Bem, isso é um processo que é muito comum nos casos de afogamento. Então, olha só, quando o indivíduo morre, o efeito mais comum que vai ocorrer é que, primeiro, ele perca o tônus muscular. Então, há um relaxamento. E, gradualmente, vai ocorrendo o processo de rigor mortis. Porém, o texto aqui fala que, em algumas situações muito específicas, há um esgotamento rápido das reservas energéticas durante o processo da morte. Em algumas circunstâncias onde há um esgotamento muito rápido das reservas energéticas durante esse processo da morte, é possível que pule a etapa de relaxamento. Então pode ser que o indivíduo mantenha a última contração muscular que ocorreu antes do processo de morte, tá? Então esse texto está falando sobre isso. E aí eu já adianto, pessoal, é isso que é descrito por alguns autores como o espasmo cadavérico, tá? Então não é o corpo no necrotério se mexendo, tendo espasmo, se movimentando. Isso não existe, tá bom? Aqui, pessoal, um exemplo desse processo, tá? Essa imagem foi tirada desse livro que está aqui a referência, a imagem para vocês. Então, esse autor aqui, pessoal, ele nem descreve como espasmo cadavérico. Ele simplesmente descreve como uma variação que pode ocorrer do processo de rigor cadavérico. Esse termo espasmo cadavérico, tá, não é usado por todos os autores. E mais uma vez, não é o corpo no necrotério se mexendo. Eu já mostrei para vocês aqui que não existe a possibilidade biológica, bioquímica desse processo ocorrer. Olha aqui então, pessoal, essa imagem também retirada do livro, onde mostra
actina e miosina numa situação onde elas estão relaxadas, actina e miosina em contração, quando então o indivíduo está vivo, e olha como é diferente no processo de rigor mortis. Como não existe mais o que impeça esse contato de actina e miosina, a formação desse complexo é muito mais forte do que ocorre numa contração muscular de uma pessoa viva. Então, pessoal, o fenômeno de rigor mortis, que é, como eu falei, comum, que todo cadáver a gente espera que vai ocorrer, e a gente utiliza a observação desse fenômeno para até verificar tempo de morte, tá? Como esse fenômeno ele é extremamente forte, essa contração, vamos dizer assim, é extremamente forte. E, pessoal, com o tempo que eu já trabalho com isso, eu já vi diversas variações. Então, um indivíduo que tem muita musculatura e teve uma morte muito repentina, extremamente violenta, né, rápida e violenta, ele vai ter um forte processo de rigor mortis. Indivíduos que acabaram indo para o hospital, morrendo depois aí de alguns dias, apresentam com rigor muscular. Então, varia muito de como que foi a morte e também a idade e o tipo físico do indivíduo, tá? Obviamente, homens apresentam maior processo de rigor muscular. Então, esse processo começa a ser observado em torno de 1 a 2 horas. Chegando assim no pico, né? Geralmente o pico é de 6 horas, tá? E aí ele pode durar até 12 horas, né? No seu grau, em um grau observável, tá? Depois, pessoal, ele tende a ir diminuindo, tá? Por quê? Bem, as células, como eu falei, vão morrendo. E as células musculares, acabam sendo mais resistentes, mas vai chegando o momento delas. E aí, enzimas, a ação de bactérias, pH, começa a degradar essas fibras musculares. A própria actina e miosina começa a ser degradada. E aí, por isso que a gente vai vendo também, gradualmente, uma diminuição do processo de rigor mortis. Essa imagem que eu peguei aqui é um banner do Congresso Brasileiro de Medicina Legal, mostra os diversos fenômenos cadavéricos, né? Efeitos abióticos consecutivos que são utilizados para cronotanatognose. Mas aqui eu só coloquei para vocês verem como que é, no geral, tá? O processo de instalação do rigor mortis. Então começa na musculatura da face, vai para os membros superiores, depois abdômen e os membros inferiores. Lembrando, pessoal, que não é que ocorre efetivamente da cabeça aos pés. Isso aqui é o que a gente consegue evidenciar. A literatura explica que todo o tecido muscular começa a sofrer essa ação. Porém, o que nós conseguimos evidenciar é a instalação desta forma que vocês estão vendo aqui. Bem, então, para finalizar, pessoal, o que é o tal do espasmo cadavérico? E às vezes pode aparecer também como sinal de COSU. Bem, como eu já falei para vocês, nem todos os autores usam esse termo, tá? Porém, nesse livro eu encontrei, tá? Onde fala de espasmo cadavérico. E eu já acabei falando para vocês, pessoal, o espasmo cadavérico não é o corpo se mexer dentro do necrotério. E isso, então, fique claro para todo mundo. O fenômeno descrito como espasmo cadavérico simplesmente é um enrijecimento instantâneo da musculatura sem que ocorra aquele processo de relaxamento que é normal que ocorra assim que a pessoa morre. Então, como eu falei para vocês, esqueçam tudo que vocês viram aí de vídeo falando, pessoas falando que
é normal, que no dia a dia os corpos se mexem. Isso não existe, pessoal, né? Isso não existe. Eu não estou apelando para minha experiência. É o que realmente está descrito e, óbvio, minha experiência condiz com o que está descrito aqui, tá? Medicina legal, pessoal, é um assunto aí bastante antigo, tá? Uma ciência bastante antiga e já está bem consolidada. Então, o que vocês podem encontrar na literatura como espasmo cadavérico, eu sei que esse nome, né, leva um entendimento errado, mas, enfim, foi o termo que foi cunhado aí pelos por alguns médicos legistas aí que quiseram traçar uma diferença entre o que eles chamam de espasmo cadavérico e o que se chama de rigor mortis. Mas, como eu mostrei para vocês, tem autores que nem traçam essa diferença. Ele fala que esse processo de um rápido enrijecimento sem que ocorra o relaxamento muscular pós-morte, tá? É só uma variação do processo de rigor mortis. E aqui, pessoal, ele descreve algumas situações que pode ocorrer esse processo. Então, isso aqui, pessoal, é um exemplo do que seria o que é descrito por alguns autores como espasmo cadavérico, tá? É isso aqui, não é corpo se mexendo, tá? Notem, isso aqui é um caso de afogamento, tá bom? Então, esse indivíduo se afogou e ele manteve ali até a vegetação presa entre as mãos dele, tá? Então, ele chega lá no necrotério com essa conformação. Então, isso ocorreu instantaneamente quando houve o óbito dele, tá? Então, isso que é descrito por alguns autores como espasmo cadavérico. Bem, e para finalizar, eu vou ler aqui na íntegra o que ele fala. É a continuação do estado de contração dos músculos após a morte, no qual os músculos estavam no momento do óbito. A fase de flacidez primária está ausente. A rigidez, portanto, é instantânea. Então, pessoal, aqui acaba de vez, né, essas histórias aí que o pessoal inventa. Então, corpo no necrotério, né, ou mesmo após aí a morte, ele não se mexe, pessoal. O que vai ocorrer em todos os casos é o processo de rigor mortis. Todos vão sofrer o processo de rigor mortis, como eu falei, vai variar de indivíduo para indivíduo. Porém, o fenômeno que ocorre com todos os cadáveres é o processo de rigor mortis. Esse espasmo cadavérico, por alguns autores, nem é citado, ele nem representa isso como um processo diferente, ele só vai dizer que é um processo diferencial, uma circunstância incomum que ocorre dentro do fenômeno de rigor mortis. Porém, esse autor aqui, ele separa. A conclusão é essa. Espero que tenha levado mais conhecimento para sua vida. E eu quero aproveitar um minuto para falar com as pessoas que sonham em conhecer mais sobre o assunto de necrópsia ou até trabalhar na área de necrópsia. Eu criei aqui no canal um Seja Membro, onde você vai ter acesso a uma escola que eu dei o nome de Foco Forense. Então, nessa escola, nós vamos ter, a princípio, uma aula por semana, com uma carga horária de 2 aulas, certo? Mais 30 minutos para tirar dúvida. Então, uma área exclusiva para os membros. Bem, eu sei que muita gente tem interesse sobre esse assunto, paga por mês mensalidades de até R$300 para ter um curso de auxiliar de necrópsia. Então, por um valor bem menor, que eu vou deixar aqui na descrição, você pode ser membro desse canal e a gente já vai começar com esse projeto. Além disso, eu vou liberar para vocês, a cada módulo, um certificado. Então, a gente fez tanatologia forense,
fez toxicologia forense, fez traumatologia, criminalística, tudo, cada módulo desse, contando com a carga horária, eu vou liberando o certificado para vocês. Lembrando, pessoal, que é um curso livre. E aí eu vou deixar aqui no canal um e-mail. Eu vou tirar qualquer dúvida que você tem sobre esse curso, tá bom? Siga também lá no Instagram para tirar dúvidas. Então é isso, eu vou encerrando por aqui. Meus sinceros agradecimentos por assistir o primeiro vídeo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.